João 5. Abriram? Amém. Amém. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia, diga assim, jazia. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E o versículo 4. Amém. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, diga assim, há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que ele ponha no tanque. Quando a água é agitada, ninguém me põe no tanque, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, diga imediatamente. Repita comigo, imediatamente. O homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Por enquanto até aí. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa remir o tempo aqui nessa hora e poder, Deus, transmitir tudo aquilo que o Senhor quer ao coração de teus filhos nessa noite. Fala conosco em nome para a glória de Jesus. Amém? Então, irmãos, aqui nós temos 3 divisões. Diga assim: primeiro, a miséria do pecado. Segundo, a compaixão de Jesus. Terceiro, a lição aprendida. Então vamos ver a miséria do pecado. É a miséria que o pecado faz e fez e faz em nossas vidas. E todo mundo saindo ali curado e para ele nada. E o tempo passando, ele sem perceber, já tinha 38 anos ali e nada para ele. Ele esperando ali, porque ele via as pessoas saindo curados, indo para casa, todo mundo alegre, e ele ali naquela tristeza medonha, né? Não tinha nenhum amigo que pegasse ele e jogasse. Ele diz aqui, ó: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Ninguém está dizendo que tem pelo menos uma pessoa amiga para me colocar naquele tanque. Ninguém fazia isso, ninguém ajudava. Ele era uma pessoa sem esperança, ficava ali, não recebia nenhum benefício, ninguém ajudava ele. E os anos iam passando, ele continuava doente, não tinha nenhum alívio, nem uma melhora daquela enfermidade dele. Toda doença, ela é fruto do pecado. Não necessariamente do pecado que nós mesmos cometemos, mas do pecado que entrou na raça humana através do primeiro homem. Quando ele pegou todos os pecados. E o salário do pecado é a morte. Só que a morte vem de que forma? Você adoece, passa mal, sofre e tal, depois morre. Se o homem não foi criado para a enfermidade, o homem não foi criado para ficar doente. Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. Se nós somos semelhantes a Deus, nós não deveríamos morrer, né? Mas por causa do pecado, nós estamos sujeitos a toda espécie de enfermidade. Esse homem aqui, ele era um pecador, porque ele era um filho de Adão. Ele ainda não tinha encontrado com Deus, ele não tinha ainda tido um encontro verdadeiro com Jesus. Mas ele estava ali naquela porta ali, na entrada de Jerusalém. Lembra aqui que Jesus disse assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, né? E Jesus subiu para Jerusalém.
numa das portas de entrada de Jerusalém, tinha um templo, e junto desse templo tinha um tanque com 5 compartimentos, se chamava Bethesda, que se chama, que significa um tanque de misericórdia, de compaixão. E ele estava ali, arraigado ali com aquela doençarada toda. A Bíblia diz assim: nestes jazia. O que é jazer? Jazer é estar morto ou parecer morto. Tanto parecer morto como estar morto é a mesma coisa. Quem já foi no cemitério já viu lá, aqui jazem os restos mortais de fulano de tal. Jaz ali. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. Em Cristo nós temos vida. No maligno, morte eterna. Menos aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, meus irmãos, para você saber, pare de brincar com o pecado. Pare de fazer brincadeira com as coisas de Deus. Esse homem estava aqui fazendo brincadeira com as coisas de Deus. No versículo 4, não sei se na sua Bíblia tem, algumas traduções tem, na minha tem, na de também tem, nas que forem dessa mesma tradução tem. Tem um colchete aí, abrindo e fechando. E a Bíblia é tão verdadeira que quando ela quer chamar atenção, cuidado com isso aqui. Cuidado de você ficar esperando anjos na porta de um templo, você esperando milagres na porta de uma igreja, esperando que as coisas aconteçam. Você vai ficar lá 38 anos e só vai sair de lá quando você tiver um encontro com Jesus. Então, eu não quero discutir, porque tem muitas crenças que acreditam nisso, acreditam que os anjos estão numa igreja, os anjos estão na denominação, os anjos estão aqui porque aqui é não sei o quê. Não vá dessa não, irmãos. Não caia nesta loucura de achar que ali tem alguma coisa que vai te curar. Se a gente quiser saber o que é o pecado, vá no hospital, vá na UPA agora, para você ver como o pecado tem estragado vida de gente, adoecendo, acidente. Agora mesmo, eu estava conversando com o Carlos, eletricista. Ele foi para Santo Antônio fazer um serviço, ou foi lá, sei lá. O rapaz que foi pegar ele para fazer o serviço, deu uma contramão, bateu de frente, está lá no hospital regional. Graças a Deus, Carlos não tinha entrado no carro ainda, estava do lado de fora. Mas ninguém está livre, porque o pecado está agraçando esse mundo aí. Amém? Quando você vir uma pessoa doente, é motivo de você ficar com mais ódio no pecado, porque a doença, ela entrou no mundo por causa do pecado do primeiro homem. Então, vimos o primeiro ponto, a miséria do pecado. Agora vamos ver a compaixão de Jesus, né? Porque se por um lado nós somos pecadores, por outro lado nós temos um Deus compassivo e misericordioso, né? Então, a compaixão de Jesus. Ele viu um homem sofrendo, despedaçado, né? Deitado lá, esquecido pelos seus amigos, esquecido no meio da multidão. Então, irmãos, de repente, cheio da graça, né? Jesus foi e se dirigiu àquele homem. Se dirigiu àquele homem e fez uma pergunta. Jesus sempre perguntava: você quer ser curado? Quantos aqui querem ser curados? Amém? Você quer ser curado? A pergunta de Jesus parece uma coisa, né, tola, né? Mas será que Jesus tinha alguma razão para fazer essa pergunta? Tinha várias razões. Primeiro, qual é a primeira razão que Jesus tinha para fazer essa pergunta àquele homem? Você quer ser curado? Porque quem tinha um pouquinho de discernimento, basta um pouquinho de discernimento para saber que o homem tem 38 anos no lugar esperando uma coisa sem esperança, que ele não está querendo ser curado. Se ele quisesse ser curado, ele saía daquele lugar. Ele não ficava ali, ele ia buscar o Senhor. Mas
Jesus pergunta: você quer ser curado? Moisés: não está parecendo, você quer ser curado? Sai daí. Não é? E a outra razão é que as pessoas que estão doentes, que estão enfermas, estão na idolatria, estão no pecado, elas não querem sair, elas não querem ser curadas. Por que elas não querem ser curadas? Porque elas não querem assumir responsabilidade pela própria vida dela. Porque o homem doente, ele se faz de doente para ser cuidado pelos outros. Para os outros, ninguém leva ele, ninguém bota ele nas águas, sabe? É um coitadinho, um vitimista, uma pessoa que só vive se lamentando, reclamando, botando a culpa nos outros da miséria deles. E ele não toma uma atitude, não é? Para dizer assim: eu vou sair desse lugar, eu quero ser curado. Por que ele não quer? Porque ser coitadinho é melhor do que ser responsável pela sua própria vida. A coisa que mais tem na igreja do Senhor hoje são pessoas que não querem cuidar da sua própria vida, não querem assumir a responsabilidade pelo seu desenvolvimento, pelo seu progresso, pela sua prosperidade, pela sua cura e pela sua salvação. Não querem, preferem que os outros peguem na mão e digam o que é que querem fazer. Está cheio de gente assim, cheio de gente. Você chega assim: você quer trabalhar? Se o senhor mandar, eu trabalho. Meu irmão, fica dependendo dos outros, quer que todo mundo dê a mão para poder andar, e a gente não está aqui para poder ficar o tempo todo. Só essas crianças aqui que precisam a gente dar a mão para ensinar o caminho. Mas um homem velho, 38 anos, só de esperar lá naquela beira do tanque, ele não queria, porque ele sabia que quando ele fosse curado, ele ia ter que carregar a maca, ia ter que andar, ia ter que curar outro, ia ter que testemunhar, ia ter que enfrentar os religiosos. Aquele homem te curou no sábado, sabe? E nós somos muito acomodados. Cristão acomodado, ele precisa rever a situação dele. Não existe cristão acomodado. Diga assim: não existe cristão acomodado. Não existe, irmãos. Não há um cristão que fica parado. Como é que você está dentro de um rio parado? A correnteza vai te levar para onde quiser, e você vai ter que se bater em toco de árvore, pedra, vai ser lançado fora do rio. Não, você tem que ter domínio, tem que governar, porque a governança é que faz você prosperar. Nós já vimos isso aqui, eu me lembro que eu coloquei isso aqui, ó. Não é isso? E o que? E falta, e pobreza é igual a quê? Pobreza é igual a quê? Improdutividade. A pessoa não produz, não quer fazer nada e quer prosperar. Então é igual esse homem que estava lá naquele tanque, 38 anos esperando que alguma coisa acontecesse, mas ele mesmo não fazia nada. Por isso a pergunta de Jesus: você quer ser curado? Você quer? É mesmo? Você quer? E o que foi que Jesus disse a ele? Então pega a tua maca e anda. Eu creio que isso não foi nem um milagre, só foi um despertamento deste homem que estava jazido na beira daquele lugar, né? Jazia um homem, ele estava ali morto naquele lugar. Uma palavra do mestre fez com que ele se levantasse, pegasse a cama e andasse. Então o milagre aconteceu. Levou mais quantos anos para ele andar? A Bíblia diz que foi imediatamente. Por que levou 38 anos, se ele podia ser imediatamente? Por quê? Porque as pessoas demoram tanto de compreender os caminhos do Senhor e caminhar. Se você anda na presença de Jesus, as coisas acontecem imediatamente. Não fica esperando as águas se moverem, os anjos se moverem. Jesus está aqui. E quando Jesus está, os anjos do inferno, eles desaparecem. E os anjos do Senhor estão aqui para ministrar. Amém. São espíritos ministradores de Deus. Para falar o seu coração, para lhe mostrar os perigos, não é? Quem já ouviu falar dos anjos do asfalto? Os anjos do asfalto são homens. É um grupo de homens de motocicleta que eles vivem para dar socorro a quem se machuca, quem sofre acidente.
nas estradas. Chama os anjos do asfalto. São homens, mas é como se fossem anjos que vão ali trabalhar, ministrar o que? Ministrar o quê? Trabalhar, servir. Os anjos vêm e servem. Lembra de Jesus? Quando ele enfrentou o diabo? Depois que ele combateu toda a afronta de Satanás, os anjos vieram e serviram ele. Mas, dizer que os anjos moveram as águas, eu não estou dizendo que não é, mas a gente não pode ficar esperando um anjo. 38 anos, o que a gente vai ficar esperando pelos anjos se é algo que você pode fazer? Amém, irmãos? Amém. Não tem ninguém para me pôr no tanque quando a água é agitada. Quando eu vou, desce outro antes de mim. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém. Em Miqueias 7:18 diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Por que Jesus curou aquele homem? Por compaixão. Jesus teve misericórdia. Ele merecia ser curado? Não, mas ele teve misericórdia. Se Jesus não aparecesse ali, ele estava até hoje. Não, ele estava lá no quinto dos infernos já. Ele não tinha encontrado com Jesus. Amém, irmão? Então é por causa, ó, este é só um dos exemplos da bondade e da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que em Cristo há plenitude de amor, né? Que amor é esse? Um amor inesperado, que nós não esperamos. Um amor abundante, um amor imerecido. Um amor que excede todo entendimento. Eu falei com o Régio ontem e escrevi aqui uma coisa. O Régio achou interessante. Do modo que uma formiga entende a internet, assim o pecador entende o amor de Deus por ele. Ele não entende o amor de Deus por ele. Ele precisou encontrar com Jesus. Efésios 3:19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude. O que é plenitude? Integridade, não faltar nada. Essa cura Deus quer nos dar, porque nós estamos capenga, nós estamos faltando alguma coisa. Às vezes a gente tem coragem, mas não tem compaixão. Às vezes a gente tem fé, mas falta esperança. Às vezes a gente tem até amor, mas um amor que só está ali por causa de alguns interesses, de algumas coisas. Não, irmãos. Essa plenitude de Deus é uma oração que Paulo faz lá em Efésios, e que ele conclui assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém, irmãos? Amém. Esse homem estava num lugar, né, em um ambiente, crendo que o ambiente ia curar ele. Tem muita gente que está, eu não sei se você está aqui, acreditando que é porque você está aqui nesse espaço que você vai ser curado. Não é por causa disso aqui. A gente não pode defender uma denominação, não pode defender uma igreja, não pode defender um lugar, não pode defender um ambiente, porque o ambiente não salva ninguém, uma denominação não salva ninguém, um lugar não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Amém. Tem muita gente, né, com essas crenças em coisas, são crenças, irmãos, e o nome disso é idolatria. Então esse pecado de idolatria é que Deus não aprova, não aprova. Amém? Então nós já vimos a miséria do pecado, né? Já vimos a compaixão de Deus, e nós vamos encerrar com a lição aprendida. Nós aqui aprendemos uma lição. Nós aprendemos uma lição, que é a lição que vem com a cura das enfermidades. Se nós ficarmos doentes e não aprendermos, a gente ficou doente igual. Você ficou doente e não aprendeu. Que adiantou? É bom cair de novo de doente para você aprender.
Porque a doença é uma prova. Você não passou na prova, ou seja, não aprendeu, precisa fazer recuperação, né? Vai ter que fazer, vai ter que ficar doente de novo, para Deus te aprovar. Por isso que Tiago diz, meus irmãos, tenham como motivo de grande alegria o passar por várias provações. Por quê? Várias provações. Porque é a compaixão, a misericórdia de Deus. Você não passa uma, ele te passa outra prova. Não passa, ele passa a prova. Então, várias provações é para a gente ficar alegre. Eu estou passando por provação. É porque eu preciso aprender, não aprendi ainda. Em cada enfermidade e tristeza, Deus traz uma mensagem, traz um recado para nós. Em cada doença. E aí, a Bíblia diz que bem-aventurados os que ouvem. Verso 14. Olha que já estás, o quê? Curado. E depois ele diz assim, não peques mais. Não peques mais. Não é isso? Para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, as provas que Deus vai dando para a gente ser aprovado, elas vão apertando cada vez mais. Elas vão aumentando, ele vai ser maior. Está entendendo? Então a prova que você não passou, ele vai te mandar uma maiorzinha que é para você passar. Fique tranquilo, viu? Verso 14. Para que não aconteça coisa pior. Amém, irmão? Então, a restauração da saúde, quando a gente fica são, presta atenção nisso aqui. Quando você é curado, essa restauração, essa cura, ela vem acompanhada de grandes perigos espirituais. Amém? Diga assim, a cura vem acompanhada de perigo para a minha alma. Amém? Então, muito cuidado, porque quando você for curado, você está rodeado de perigo. Eu não vou descer mais nesse texto aqui, porque depois você vai ver quanto embate esse homem encontrou com os religiosos lá. Como é que você vai, como é que cura no sábado e tal? Enfim, vem cheio disso aqui. Mas um dos perigos grandes é o perigo de a gente esquecer do Senhor. A gente pede, aí quando é curado, fica alegre, com o tempo se acostuma e se esquece. Portanto, precisamos da comunhão, precisamos estar juntos na igreja para que a gente possa manter essa chama de amor e paixão por Jesus acesa até o fim da vida. Esse aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, mas ninguém perde a salvação. Não, eu acredito, irmão. Não é que eu acredito. A Bíblia mostra que ninguém perde a salvação. Agora, se você não perseverou até o fim, não é que você perdeu a salvação, é porque você nunca foi salvo. Amém? Então, preste atenção. Então, bom seria que a gente gravasse essas palavras no coração, né, irmão? Bom seria. Isso aqui é para mim e é para você também. É para mim e para você. Quantas vezes eu já tive desejo de desistir, irmãos? Mas a graça do Senhor tem me sustentado. Amém. E essa mesma graça que está sobre mim, está sobre você também, para te sustentar. Você não pode, de maneira nenhuma, dizer que Deus não foi gracioso com você, que Deus não se revelou a você. Amém? Então, você vai dizer comigo assim: não devo mais pecar. Não devo mais pecar. Para que não me suceda. Para que não me suceda. Coisa pior. Coisa pior. Vamos repetir? Não devo mais pecar. Não devo mais pecar. Para que não me suceda. Para que não me suceda. Coisa pior. Coisa pior. Você já parou para pensar se esse homem ali não encontra com Jesus, não encontrou com Jesus, se em vez de estar no templo, ele voltasse lá para o tanque, acreditando que o negócio lá é que estava a Shekinah, hein? Ia acontecer coisa pior, porque Jesus ia abandonar ele para o resto da eternidade. Amém? Agora baixe sua cabeça, feche seus olhos aí. Vamos orar. Eu queria orar com você. Diga assim: obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor. por tua palavra. Por tua palavra. Ó Pai bendito, Pai bendito. obrigado Obrigado. por me revelar a tua palavra. Nós temos um precioso Evangelho
e uma sublime salvação em Cristo Jesus. Quando eu ficar doente, quero lembrar que Cristo veio e conhece tudo. E se Ele quiser, pode me curar. Quando eu entrar em dificuldade, que eu ouça a tua voz. E que eu aprenda a odiar mais e mais o pecado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até quinta-feira, se Deus quiser.